Não se pode conservar uma sala cheia de ouro e jade. Riqueza, opulência e arrogância causam infelicidade. Estes versos continuam o mesmo ensinamento, o perigo do excesso. Lao Tse agora olha para a riqueza, para o brilho, para aquilo que os homens chamam de sucesso e mostra a fragilidade escondida por trás do esplendor. Venha, sente-se comigo em silêncio, pois aqui o caminho nos ensina que nem tudo que reluz sustenta a paz. Não se pode conservar uma sala cheia de ouro e jade. Uma sala cheia de tesouros parece segurança, mas Lao Tse vê outra coisa. Quanto mais se acumula, mais se teme perder. O ouro e o jade não ocupam apenas a sala, ocupam também a mente. Nasce a preocupação. Quem pode roubar? Como proteger? Como aumentar? Como não perder? Assim, aquilo que parecia riqueza torna-se prisão. Quando a posse cresce além da medida, o coração começa a servir aquilo que deveria servi-lo. O problema não é possuir bens, o problema é ser possuído por eles. A sala cheia demais não pode receber mais nada. Assim também é a vida cheia demais, cheia de objetos, cheia de compromissos, cheia de ambições, cheia de medo. Quando tudo está ocupado, o tal não encontra espaço. O excesso bloqueia o fluxo. O que acumula sem medida perde a leveza. Lao Tse não está condenando o ouro, não está condenando o jade, não está condenando a riqueza. Ele está apontando para algo muito mais profundo. O sofrimento não nasce da posse, nasce do apego à posse. Ele diz: não se pode conservar uma sala cheia de ouro e jade. Observe a primeira frase. Ela não diz: não se deve possuir ouro. Ela diz: não se pode conservar. Isto é fundamental. Lao Tse está falando sobre a impermanência. Tudo aquilo que pode ser acumulado também pode ser perdido. O ouro pode ser roubado, o jade pode quebrar, os palácios podem ruir, as fortunas podem desaparecer, os impérios podem cair. A juventude envelhece, o corpo enfraquece, os nomes são esquecidos. A mente humana, porém, age como se pudesse transformar o transitório em permanente. E é exatamente aí que nasce o sofrimento. Porque quanto maior o acúmulo, maior o medo da perda. Quanto maior a posse, maior a vigilância. Quanto maior a fortuna, maior a preocupação. Quanto maior a fama, maior a ansiedade. Aquilo que deveria servir ao homem acaba o aprisionando. Por isso, Lao Tse não está criticando o ouro. Ele está criticando a ilusão de segurança que projetamos sobre ele. O ego acredita: quando eu tiver o suficiente, finalmente descansarei. Mas observe o mundo. Quantos realmente descansam?
Aquele que possui pouco teme não obter. Aquele que possui muito teme perder. O objeto da preocupação muda, mas a preocupação permanece. Riqueza, opulência e arrogância causam infelicidade. A riqueza em si não é condenada, mas quando a riqueza se une à opulência, vira exibição. Quando se une à arrogância, vira separação. A opulência diz: vejam o que eu tenho. A arrogância diz: por isso valho mais. E nesse instante, a alma se afasta do tal, porque o tal é simples, silencioso e sem ostentação. A arrogância sempre precisa se sustentar, precisa de comparação, precisa de plateia, precisa de superioridade. E tudo que depende da comparação vive ameaçado. Se outro possui mais, sofre. Se perde algo, sofre. Se não é admirado, sofre. A riqueza que deveria trazer liberdade torna-se ansiedade. O ego transforma a abundância em medo. O alvo principal aqui é a arrogância que frequentemente acompanha a acumulação, porque a riqueza cria uma tentação muito sutil, a tentação de acreditar que aquilo que você possui é aquilo que você é. Esse é um dos maiores enganos do ego. Ele começa a construir identidade sobre coisas externas. Meu dinheiro, minha posição, minha influência, meu conhecimento, meu prestígio, minha importância. E então, algo perigoso acontece. O ego passa a olhar para os outros de cima. E no mesmo instante em que alguém se coloca acima dos outros, também se separa deles. A arrogância é uma forma de isolamento. Ela cria uma muralha invisível entre o indivíduo e o restante da existência. Por isso, Lao Tse vê nela uma fonte inevitável de sofrimento. Não porque seja um pecado, mas porque é uma ruptura da harmonia. A árvore carregada de frutos inclina seus galhos. O rio mais profundo corre nos lugares mais baixos. O oceano torna-se rei dos rios, porque permanece abaixo deles. Toda a natureza ensina a humildade. Somente o ego transforma a abundância em superioridade. Mas existe uma camada ainda mais profunda nesse ensinamento. Lao Tse está revelando que o verdadeiro problema não é perder riquezas, é tornar-se dependente delas para sentir-se completo. Porque aquilo de que depende sua felicidade torna-se seu mestre. Se sua paz depende do dinheiro, o dinheiro o governa. Se sua paz depende do status, o status o governa. Se sua paz depende da aprovação, a opinião dos outros o governa. O sábio busca uma riqueza que não pode ser roubada, uma abundância que não depende de circunstâncias, uma plenitude que não oscile com ganhos e perdas. Ele pode possuir ouro, mas o ouro não o possui. Pode viver numa casa bela, mas sua identidade não mora nela.
Pode ser respeitado, mas não depende do respeito para existir. E aqui está talvez o segredo mais profundo desses versos. O ouro e o jade simbolizam tudo aquilo que o homem tenta acumular para preencher um vazio interior. Mas o vazio que o ego tenta preencher não é uma falta de riqueza, é uma falta de contato com o tal. Por isso, nenhuma quantidade de posses resolve o problema, porque o problema nunca foi material. O homem sedento pode sonhar com um oceano de ouro, mas continuará morrendo de sede. O que ele precisa é de água. Da mesma forma, a alma não tem fome de riqueza. Ela tem fome de inteireza. E essa inteireza não é encontrada acumulando mais. É encontrada quando se percebe que aquilo que procurávamos desesperadamente fora de nós já estava presente antes do primeiro ouro, antes do primeiro jade, antes da primeira conquista. O tal. Por isso, o sábio não rejeita as riquezas, mas também não se curva diante delas. Ele as utiliza quando chegam, deixa-as partir quando vão, e conserva aquilo que nem o tempo, nem os ladrões, e nem a morte podem levar. Agora, olhe para dentro. Dentro de você também existem salas cheias de ouro e jade. Podem ser conquistas, títulos, ideias, orgulho, memórias de sucesso e necessidade de reconhecimento. Quando você se apega a isso, começa a viver defendendo uma imagem. O sábio não constrói sua paz sobre aquilo que pode ser perdido. Ele usa o que vem, agradece o que permanece e solta o que parte. Lao Tse não ensina desprezo pela matéria. Ele ensina medida. O ouro e o jade não são inimigos. A opulência e a arrogância, sim, porque elas fazem o homem esquecer a simplicidade original. E quando o homem esquece a simplicidade, começa a carregar mais do que sua alma suporta. Para sua vida, observe. Possua sem ser possuído. Prospere sem exibir ostentação. Não confunda valor interior com acúmulo exterior. E deixe espaço em tua vida para o silêncio, a simplicidade e a liberdade. Vai e lembra-te, uma sala cheia de tesouros pode ainda abrigar um coração vazio. Mas aquele que encontrou o tal carrega uma riqueza que não precisa ser protegida por portas.